quero ministrar nessa noite sobre atitudes no enfrentamento de dificuldades. A verdade é que todos nós, em algum momento, passamos por lutas. As lutas não são um privilégio de alguns, né? Agora, o que nós temos que definir é a maneira, ou quais atitudes corretas passarmos no momento que estamos passando por dificuldade. Eu quero, com base em Tiago, capítulo 4, de 7 a 10, está errado ali, na verdade é 7, né? De 7 a 10, eu quero ver algumas atitudes que eu e você podemos ter no momento de decisão, não só de luta, mas de decisão dentro do Senhor. Se você pode, abra comigo Tiago, capítulo 4, embora esteja escrito ali verso 8, na verdade é verso 7 até o verso 10. Essa é uma daquelas palavras que o pregador só destaca. O texto por si se explica, o texto por si sugere algumas atitudes em momentos de decisão e de enfrentamento. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo duplo, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti a vossa miséria, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E o verso do número 10, escrito assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A Bíblia está prometendo que em momentos específicos, seja esse de vitória, seja esse de derrota, seja de decisão, seja de contentamento, seja de alegria, eu e você devemos sempre nos humilhar diante do Senhor. E a Bíblia promete que aquele que se humilha, Deus com certeza o exaltará. Mas a primeira atitude que eu gostaria de estar apenas destacando como propícia para o teu coração está no verso do número 7. Olha o que a Bíblia diz do verso do número 7 aí de Tiago, capítulo 4. O texto diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos ler esse texto junto? Vamos lá? Sujeitai-vos. Eu tenho por várias vezes tentado trazer à baila, tentando trazer à tona esse assunto que, entre alguns outros, talvez seja um assunto de maior importância. Eu devo ter tratado ao longo desses 18 anos com vocês, eu devo ter pelo menos umas 15, 20 vezes trazido à tona o princípio que eu agora quero pensar. A Bíblia fala que eu devo sujeitar-me a Deus. Devo resistir ao inimigo. E eu quero repetir isso. E eu me sujeitando a Deus, e eu resistindo ao inimigo, eu tenho então
o meu inimigo batendo-se em retirada da minha vida. Eu tenho, por várias vezes, tentado corrigir um assunto que eu entendo que é o ponto central na resistência contra o diabo. Porque é muito comum você e eu escutarmos a parte B do verso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é verdade. A Bíblia fala mesmo que eu devo resistir ao inimigo. Agora, antes de resistir ao inimigo, eu devo entender o princípio básico da submissão a Deus. Eu não acho muito difícil nós resistirmos ao diabo. Agora, simplesmente ou tão apenas a resistência ao diabo, querido, não é suficiente. Eu não sei se eu estou tendo clareza ao expor o que me arde no coração, mas eu preciso antes de resistir ao diabo, eu preciso me sujeitar a Deus. A ordem bíblica é alinhamento entre sujeição a Deus e rejeição ao maligno. Rejeitar ao maligno apenas e tão somente não é garantia dele bater-se retirado. O que eu tenho que aprender e o que eu tenho que tomar cuidado é o fato de eu aprender, antes de mais nada, me sujeitar ao Senhor. Eu abro mão da minha autonomia, eu abro mão do direito que eu tenho sobre a minha vida, e eu, de livre e espontânea vontade, usando o que nós metodistas chamamos de livre-arbítrio, usando a minha liberdade, eu me sujeito à ordenança de Deus. Uma vez sujeito à ordenança de Deus, eu resisto ao diabo. É que não poucas vezes nós temos uma falsa ideia. Eu já toquei nesse assunto antes. Temos uma falsa ideia de uma liberdade em Cristo que não é verdadeira. Muda o slide para mim, fazendo favor. Deixa eu ver se é esse slide que eu estou pensando. Muda o slide para mim, fazendo favor. Ó, não é o que eu estou pensando. Pode ser isso mesmo. A Bíblia fala que algumas verdades bíblicas, talvez eu não organizei o slide de maneira correta. Algumas verdades bíblicas, elas são verdade, mas estão condicionadas a outras verdades. Eu, na minha linguagem, eu costumo dizer que algumas verdades bíblicas são relativas e outras são absolutas. O fato do diabo fugir de você não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa. O que eu estou tentando me pensar com isso? Alguns de nós não conseguimos alinhar sujeição a Deus. Achamos que só resistir a Satanás. Deixa eu pegar um exemplo.
Nós temos agora um desafio que começou no dia de hoje. O desafio do mês de outubro. E eu não tenho dúvida de que em vários momentos da tua vida, nesse mês de outubro, você vai resistir ao diabo. Mas a pergunta é o seguinte: você se sujeitou a Deus? Ou nós resistimos o diabo com muita força e às vezes levemente resistimos ao próprio Deus. Nós acabamos de encerrar aqui um momento de dízimos e ofertas, por exemplo. Eu não tenho dúvida que você quer repreender o devorador. Se eu perguntar aqui, quantos irmãos estão dispostos a repreender o devorador? Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria. Aí eu pergunto, quantos de vocês se sujeitaram a Deus através dos dízimos? Ah, pastor, sabe, eu quero repreender o diabo, mas me sujeitar a ser dizimista, eu não tenho tanta convicção disso. Então nós resistimos ao diabo abertamente, e quando desobedecemos os dízimos, resistimos também veladamente a Deus. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Você não tem coragem de dizer, não, pô, deixa o diabo solto. Mas também você não tem coragem de se sujeitar ao que Deus manda. Deixa eu pegar um outro exemplo. Talvez eu consiga me expressar com maior clareza. Uma das ferramentas que Deus deu a essa igreja, e hoje eu conheço no mínimo umas 10 igrejas que fazem o mesmo culto que nós. Uma das ferramentas que Deus deu a essa igreja na área de finanças, na área de prosperidade, envolve o culto de amanhã. Uma reunião rápida, de 45 minutos, termina com coffee break, tem até os 800, né, um salgadinho grátis para você se alimentar. E tem alguns irmãos passando por lutas na área de finanças imensa. Aí você pergunta para ele membro dessa igreja há 2, 3, 4, 5, 10 anos, e nunca foi num culto de prosperidade. Ele está resistindo, ele quer resistir ao diabo, mas ele não tem coragem de mexer na sua agenda e sujeitar-se à ação de Deus. Está me entendendo, querido? A resistência ao diabo não é suficiente. Eu preciso me sujeitar à ação de Deus. Eu fiquei feliz ontem, né? Ontem às 11 horas da noite, um grupo ainda pequeno de irmãos, estivemos lá no culto das primícias. Outra estratégia que Deus deu a essa igreja para abençoar e consagrar o teu mês ao Senhor. Nós entendemos que quando a primícia é santa, toda a massa o é. Mas contudo, embora nós reunimos 600 pessoas, 500 pessoas, 700 pessoas no domingo à noite, no culto das primícias, a reunião gira em torno de 60%. 10% da igreja. Por quê? Porque nós não temos ousadia de nos sujeitar à ação de Deus. E aí começamos só a resistir ao diabo. Eu quero tocar nesse assunto mais uma vez e não vai ser a última. Resistência ao diabo tem que ser alinhada à sujeição de Deus. Eu resisto, eu me sujeito a Deus. Resisto ao diabo e o diabo foge de mim. Eu tenho que entender que só resistência a Deus é insuficiente. Voltando na ideia que eu estou construindo, algumas promessas de Deus são condicionais. Eu vou ler agora, eu sempre gosto de texto, 2 Timóteo 2, 11 a 13, nós vemos 3 promessas de Deus que são incondicionais.
Perdão, 3 promessas de Deus são condicional e uma que é incondicional. Vamos ler com você. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo 12, 11 a 13. Fiel é esta palavra: se morrermos com Ele também reinaremos. Então, com Ele viveremos, né? Pastor, como que eu posso viver com Deus? Está condicionado ao morrer com Deus. Olha o verso 12. Se sofrermos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Tudo aqui são promessas condicionais. Você quer viver, tem que morrer. Quer reinar, tem que sofrer. E aí ele parte para a promessa, se negarmos, também nos negará. Aí parte para a promessa absoluta, o verso 13. Se formos infiel, Ele continua sendo fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus é uma promessa incondicional. Se você for infiel, Deus não vai ser infiel. Se você for infiel, Deus continua sendo fiel. Por quê? Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Mas contudo, as outras promessas são todas condicional. A minha disposição, a minha vida está ligada à minha disposição de morrer. O meu reinado está ligado à minha disposição de sofrer. A minha negação está associada à disposição de não negar. Apenas a infidelidade. O que eu estou tentando trazer à baila, querido? Que nós precisamos nos sujeitar a Deus. Resistir ao diabo. Em momentos quer seja de triunfalismo, quer seja de decisão, quer seja de vitória, quer seja de oportunidade, eu quero com clareza dizer a mim e a você nesta noite: nós devemos nos sujeitar a Deus, devemos resistir o diabo, e então ele fugirá de vós. A primeira atitude, e eu vou apenas citá-la: você e eu temos que aprender, nos sujeitar à ordenação, à ordenança de Deus. Deixa eu citar algo antes de prosseguir. Eu não preciso descobrir aquilo que já está revelado. Com clareza, eu digo a você, querido: sujeite-se a Deus. Resista a Satanás. E então você vai ver o inimigo que tem afrontado a tua vida fugir de você. Eu ouso nessa noite dizer a você: mais importante do que você resistir a Satanás é você se sujeitar ao governo estabelecido de Deus sobre a sua vida. Segunda atitude que o texto nos fala. Olha o verso de número 8. Eu vou pular alguns slides aí. O verso de número 8. Pode pular esse slide. Pode pular. A segunda atitude. A primeira é me sujeitar a Deus. A segunda atitude, eu preciso me achegar a Deus. Eu preciso entender que tem que ter uma ação minha de achego, uma ação minha de intimidade, uma ação minha que pressupõe desejo de estar junto,
desejo de pegar, desejo de tocar. O verso 8 fala assim: chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Nós temos que entender, embora muito simples essa palavra, que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Durante muito tempo nós entendemos erradamente que Deus era um Deus de ritual, que Deus era um Deus de cerimonial, que Deus era um Deus de fórmulas, e aonde tudo que eu tinha que fazer é descobrir a fórmula. Hoje nós temos entendido, e a nossa geração tem entendido bem isso, que vida com Deus não é ritual, vida com Deus é relacionamento. E no relacionamento eu me achego. Se eu entendo que vida com Deus é um ato relacional, eu tenho que me achegar ao Senhor. Eu devo me aproximar do Senhor. A promessa fala que quando eu me aproximo do Senhor, quando eu me achego a Deus, Ele se achega a mim. Eu tenho muitas vezes tentado refletir isso com você, amado ovelha, que nós não precisamos de um artifício religioso, que nós não precisamos de um mecanismo puramente religioso. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Eu vejo alguns de nós preocupados: pastor, eu não sei se eu fui atendido, porque eu acho que eu não orei de maneira certa. Escutou isso? Ah, pastor, o senhor pode orar por mim, porque eu acho que eu não sei como orar. Na verdade, a Bíblia fala que ninguém sabe orar como convém, e Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como um pai ávido para entender o filho, como um pai tem desejo de entender o filho, quando o filho não precisa falar que está com fome, um filho de 2 ou 3 meses não sabe falar nada, mas ele chora e o pai e a mãe entendem que aquilo é fome. Como levam a criança ao pediatra, e o pediatra fica procurando sintomas, não precisa falar o que tem. Com Deus é diferente, querido. Você e eu não podemos estar preocupados com a fórmula, mas com uma disposição de achegar-se a Deus. Eu quero trazer essa boa nova para você. Como um pai ávido para entender um filho, como uma mãe desesperada tentando entender um filho, assim é Deus comigo e com você. E quando eu me achego a Ele, não através da forma, mas através do aconchego, quando eu entendo que relacionamento com Deus é mais que fórmula, é mais do que método, eu me achego a Deus. Eu tenho um Deus que tem prazer de achegar-se a mim. O profeta Zacarias falou isso muito bem. Zacarias capítulo 1, verso 3 fala assim: portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu dizer para você, querido, você sujeita a Deus, você resiste o diabo. Segunda atitude, você se achega a Deus, e Deus então tem o prazer de demonstrar-se poderoso para aquele que o tem. Deus tem prazer de mostrar-se provedor. Deus tem prazer de mostrar-se poderoso para aquele que se achega junto a Ele. A terceira atitude que o texto nos sugere nós devemos limpar as mãos. Né? O texto, deixa eu pegar a anotação aqui, o texto diz no verso de número 8 ainda: limpai as mãos,
pecadores. O verso a Bíblia está sugerindo aqui que eu e você, nos sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, devemos ter a preocupação de limpar as mãos, ter a preocupação de nos achegarmos de maneira apropriada para com o Senhor. Capítulo 15 do Evangelho de João fala que nós já estamos limpos pela palavra que nos é falada. Pastor, eu estou tendo luta contra algumas áreas da minha vida. Eu me sinto impuro em algumas áreas. Momento de ceia como esse é de contrição, a gente muitas vezes é tentado a não cear, é tentado a não se aproximar. A Bíblia fala que eu sou limpo pela exposição às Escrituras. O que me capacita a estar diante de Deus é muito mais que comportamento, querido. O que me capacita a estar diante de Deus é me expor à Sagrada Escritura. A Bíblia diz no livro de Hebreus que eu devo seguir a paz com todos, que eu devo seguir a santificação. E eu seguindo a paz com todos, e eu seguindo a santificação, eu vou ter a graça de ver a Deus. O texto é bem isso: seguir a paz com todos, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para pensar como um último momento dessa palavra, o texto do capítulo 8, e eu vou só até o 8, eu ia até o 10, eu vou só até o 8, o verso 8 fala assim: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E agora, olha que diz: e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. E aqui é a palavra que eu gostaria de trazer como algo de Deus para a tua vida, para as nossas vidas. O texto nos orienta a purificar o coração e faz uma ressalva, porque destacar ali: vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Eu, no início do meu ministério, eu comecei a vida ministerial no ano de 92, em Iporã. Eu me lembro que era muito difícil, um momento de muita luta, de pouco recurso ministerial, pouco recurso financeiro, poucos talentos. E eu teve uma noite fria, muito fria, eu já contei isso para vocês, que eu entendi que eu deveria fazer um período terminar um período de oração, fazendo uma consagração a Deus de pôr a pôr do sol. E quando o sol se pôs, naquele inverno rígido, frio, eu então deixei minha família em casa, eu morava do lado da igreja, e quando eu percebi que o sol estava se pondo, eu me tranquei no escritório pastoral, muito simples, que dava de saída assim para o altar, e eu pensei: vou buscar a Deus até o sol raiar. À medida que a noite ia caindo, a temperatura ia esfriando, eu sozinho, buscando a Deus, chorando, clamando a Deus por avivamento, clamando a Deus por sinal, clamando a Deus por milagre, clamando a Deus por provisão.
devido à sua palavra, que tem me acompanhado há quase 30 anos. Eu lembro que, no meio da madrugada dentro, eu fui pegar um livretinho. Deus falou assim ao meu coração: atos nobres por motivos egoístas. Queridos, eu parei naquele escritório, deixei chorar diante de Deus. Falei: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está dizendo para mim. E Deus me fez entender então. Doutor Éder, o que você está fazendo é nobre. Você está abrindo mão do teu conforto, você está abrindo mão da tua família, e você buscará a minha face até amanhã de manhã. Agora, o teu motivo é muito egoísta. E eu perguntei a Deus por quê. Deus falou: Éder, tudo que você quer é a demonstração do meu poder, para provar. Na época eu não tinha nem acabado o curso ainda, eu fui concluir o curso depois de 12 anos, eu já era pastor aqui em Arapongas quando eu concluí o curso. Eu queria provar à faculdade de teologia que eu era bom. Eu queria provar ao meu bispo que eu era bom. Porque o bispo, quando me mandou vir Porã, ele falou: eu vou mandar para você vir Porã para ficar um ano só, porque a igreja é muito ruim, não tem como. Eu queria provar que tinha. Deus me disse: Éder, o teu coração é ânimo doble. Você tem um ânimo confuso. O meu momento que você quer buscar a minha face e ver a minha graça manifestada, você quer se projetar na vida ministerial. Sabe, queridos, se eu deixei esse tópico por último, porque muitas vezes eu e você não temos que purificar exatamente a atitude, nós temos que purificar o coração. Muitas vezes eu e você estamos fazendo o que é certo, mas por motivação errada, por ânimo doble, por duplo ânimo, parte positiva e parte negativa. Eu gostaria de perguntar a você quantas vezes eu e você temos jejuado por causa que são só nossas. Quantas vezes eu e você clamamos a Deus não por justiça, mas por vingança, porque alguém nos passou para trás, porque alguém nos feriu, porque de alguma forma nós nos sentimos machucados com uma situação. Aí nós vamos para o Senhor e vamos com ânimo dobro, queremos que Deus julgue a nossa causa, e ao invés de pedir misericórdia, ao invés de pedir perdão, ao invés de pedir graça para os nossos, entre aspas, adversários, buscamos apenas ânimo doble. Coração que se divide entre agradar a Deus e agradar a mim mesmo. Eu tenho por muitas vezes falado sobre isso, toquei nisso ontem, rapidamente, no encerramento do culto das primícias. Evangelho é tudo, queridos, menos singularismo. Nós não oramos no singular: o meu pão, o meu Pai, o meu perdão. É o Pai nosso, é o perdão nosso, é o pão nosso. Às vezes eu percebo em nós, querido, um ânimo doble. Nós devemos ter quantas igrejas Arapongas? 70, 80, 90? E é um pastor querendo
Todo mundo quer ser a maior igreja. Todo mundo quer ter o maior rebanho. Entre aspas, estamos conquistando para o Senhor. Mas na verdade, ânimo dobre. Na verdade, ânimo dobre. Às vezes eu olho para a igreja e pergunto: Deus, o que é essa igreja? É o teu reino ou é o meu impériozinho? E eu, muitas vezes, eu venho para esse altar clamando, falando: Deus, não me deixe ser contaminado por ânimo dobre. Só tem uma maneira de eu vencer o ânimo dobre, querido. É purificando o meu coração. Quando Tiago usa essa expressão, ele fala assim: voz de ânimo dobre, purificai os vossos corações. É interessante como que Paulo se expressa. Em Romanos 7, quando Paulo escreveu a epístola aos Romanos, do capítulo 7, foi entre o ano 55 e 56. Olha a declaração do apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, não está escrito, mas está inferido, sirvo a lei do pecado. Paulo escreveu isso aproximadamente no ano 55 a 56. 12 anos depois, lutando com o ânimo dobre, Paulo escreve a Timóteo. Paulo fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça está guardada, o qual o Senhor justo do juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os quanto amarem a sua vida. Sabe, Paulo não encerrou a vida dizendo: miserável homem que sou. O ânimo dobre de Paulo foi tratado a tal ponto que, quando ele falou ao seu discípulo, ele disse: olha, eu estou encerrando, eu combati o meu combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Sabe, há momentos da vida, querido, que nós temos que não só purificar a mente, não só purificar a atitude, mas purificar o nosso coração. Eu usei os 3 primeiros tópicos apenas para chegar nesse momento e para dizer a você que muitas vezes nós temos tido ânimo dobre, nós somos confusos do que queremos para o Senhor, clamamos para nós graça e clamamos para os outros justiça. Aos meus amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. E fazemos isso de uma maneira espiritualmente velada. Eu quero concluir essa palavra dizendo a você, querido: seja em momentos de crise, seja em momentos de vitória, seja qual for o momento, você e eu temos que ter mais do que atitudes corretas. Nós temos que ter um coração colocado diante do Senhor. Quando o escritor fala que nós devemos ter cuidado com o nosso coração, aquilo que nos anima verdadeiramente pode ser dobre. Muitas vezes eu vejo pessoas buscar a Deus com ânimo dobre, jejuar com ânimo dobre, dizimar com ânimo dobre, pregar com ânimo dobre. A pessoa é um baita líder de célula, a pessoa tem disposição, mas você vai ver, tudo o que ele quer é em duplicidade. E poucas vezes
nós fazemos coisas com o objetivo puro e específico de agradar aquele que nos arregimentou. Com muita clareza, eu quero, como teu pastor, dizer a você essa noite, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, achegue-se ao Senhor, purifique a sua mão, e depois de purificada a sua mão, então verifique as motivações que tem feito eu e você servimos a Deus. Eu quero encerrar vendo uma promessa que Deus fez a Jeremias, e eu invoco essa promessa como palavra de Deus a mim e a você. Deus fala assim: mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha bem o que ele fala: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Então eu serei o seu Deus, e então eles serão o meu povo. Eu não sou o povo de Deus quando eu simplesmente consigo, com muita dor, alinhar a minha conduta. Eu sou o povo de Deus quando eu percebo as duplicidades, vou usar esse termo, não sei se está correto, quando eu perceber a duplicidade do meu coração, e chego para Deus e falo: Deus, eu não quero ser um homem de coração duplo, porque não é difícil, não é difícil mudar comportamento. Qualquer esquema doutrinário muda o comportamento. O que nós precisamos entender é que Deus quer escrever a sua lei dentro dos nossos corações. Há um mês atrás, talvez um pouco mais, eu fui, uma tarde de sábado, fui ministrar um encontro com Deus aqui em Rolândia. E aconteceu algo na saída de casa, e eu saí assim de casa meio chateado e meio irritado com a situação, uma questão familiar que me envolvi. E eu indo para Rolândia, eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, transforma a minha natureza. Eu não quero te servir na força da disciplina. Eu quero te servir na facilidade de um coração apaixonado. Eu quero encerrar essa noite. Quero convidar você, querido, a olhar. Se você perceber que tem alguma duplicidade no teu coração, não tem vergonha. Diga ao Paulo: sou miserável, quem pode me livrar? Quando a gente desmascara o coração diante de Deus, a gente vai chegar um momento que pode dizer: combati o bom combate. Sabe por quê? Porque a lei não estará mais na força da lei, mas Deus colocará a sua lei no nosso interior e escreverá a lei no nosso coração. A Bíblia fala, e não tem como negar isso: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo bem que eu e você comecemos por temor, mas não podemos terminar a vida por temor. Eu começo por temor, mas a minha natureza tem que ser transformada, e eu tenho que terminar em amor. Ninguém consegue servir ao Senhor por mero temor. Eu sirvo ao Senhor porque eu quero provocar a alegria do coração de Deus, sabendo que a alegria do Senhor
é a minha força. Que Deus nos dê graça para perceber as duplicidades dos corações. Encarando isso, saímos daqui para nos sujeitar ao Senhor, para resistir ao diabo, para achegar-nos a Deus, para purificar, para limpar nossas mãos e para purificar nosso coração. Eu quero encerrar citando exatamente o versículo 10. Aquele que se humilha diante do Senhor, no tempo certo, Ele o exaltará. Quero convidar o Ministério de Louvor para que venha até o altar, cante uma canção. Eu quero encerrar orando por mim e por você. Essa palavra não tem outro intuito, a não ser te convidar para se sujeitar, para achegar-se a Deus, para purificar a mão e para purificar os corações. Enquanto a palavra, enquanto o louvor vai ser ministrado ao Senhor, se você entende que você pode se achegar ao Senhor através do altar, eu quero te convidar para vir ao teu altar. Vamos orar juntos e encerrar essa reunião abençoando a tua vida. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Você pode vir até o altar. Vamos orar juntos. Mais profundo que o mar, luz mais alto céu, mesmo que o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Do início, mais profundo, mais profundo do mar, do mais alto dos céus, mesmo que o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Declare isso. Meu coração te pertence. Declare a Deus que você é dele. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Oh, oh. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti. Mais uma vez, Senhor. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Oh, oh, oh. O que eu quero ser, O que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Senhor Deus, nós em
obediência à tua palavra. Nos achegamos agora no altar. Pai, nos achegamos a Ti. Pai, queremos nos sujeitar à Tua palavra, nos sujeitar à Tua ordenação, resistir ao inferno, Pai, e ver o inimigo bater de retirada. Pai, revela-nos com clareza áreas que temos tido dificuldade de sujeitar à Tua vontade. Pai, se tem algumas áreas da nossa vida, Pai, que não está sujeita à Tua revelação, Pai, dê-nos agora graça, Pai, discernimento, ousadia, para que mesmo indo na contramão, ó Pai, do que nos tem dito, queremos nos sujeitar a Ti. Pai, há momento que nos falta coragem para Te obedecer. Pai, há momentos para que falta coragem de sujeitarmos a Tua vontade. Pai, eu clamo-Te que eu e os meus irmãos possamos nos sujeitar a Ti, nos chegar a Ti. Pai, lavar as mãos e purificar o coração. Pai, que o Teu povo possa, nesta noite, Pai, ter decisão e postura aliada ao Teu altar. Se algum irmão meu, Pai, se alguma irmã minha, ó Pai, por causa de desobediência, tem enfrentado lutas, ó Pai, que essa noite seja noite de alinhamento, conversão e mudança de ânimo dobro. Pai, entra nas nossas vidas pessoal, familiar, profissional. Pai, entra com o livramento, cumprindo a Tua vontade. Eu abençoo o Teu povo, que Tu possa dispensar a Tua igreja para viver em obediência a Ti, com mão, coração e mente purificada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Estenda a sua mão assim, vamos orar encerrando. Pai, nós Te louvamos por esse tempo precioso na Tua presença. E agora, quando estamos nos despedindo, Senhor, que o Teu amor, ó Pai, que a graça, ó Pai, do Teu Filho Jesus Cristo, que a companhia, presença e consolo do Espírito Santo, Senhor, seja com o Teu povo, hoje e todos os dias. Amém. Que Deus te abençoe. Dá um abraço no teu mão. Boa semana.